Olá, meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, meus irmãos, quando eu estou em casa, o meu tempo é preenchido lendo a palavra, assistindo vídeo, tudo relacionado ao reino de Deus. E hoje, como eu estou me recuperando de uma situação, qual eu já fiz um vídeo anterior, né? Uma situação que eu passei, e aí eu aproveito para poder examinar as Escrituras e repartir aquilo que Deus nos deu, que Deus me dá. E aí eu reparto com os nossos amigos e irmãos e aqueles que assistem os nossos vídeos, para nós ficarmos abastecidos da palavra de Deus, vacinado. Hoje eu estava vendo passando pelo YouTube, aí eu vi uma live de uma senhora, o qual essa senhora era uma pessoa que seguia muito o pastor Moabel. Aquele pastor que eu falei, um monte de coisa, né? Das heresias. E aí eu vi ela fazendo uma live, assisti alguns minutos, não assisti totalmente, mas algumas coisas que ela falou e eu quero compartilhar com vocês e quero, junto com vocês, levar à luz da palavra de Deus o que ela disse. Ela disse que o crente, a maldição pode pegar nele. Ela disse isso aqui. Ela disse também que o crente pode ficar endemoniado, né? Mas ela não citou nenhum texto bíblico, eu não vi ela citando nenhum texto bíblico, eu vi ela falando de experiências dela. Dizendo que tinha um parente, mas era serva de Deus, que estava endemoniada, ficava endemoniada. Mas eu pensando sobre isso, né, como eu já li a Bíblia várias vezes, eu falei, eu vou tirar isso como lição para nós e vamos levar para os nossos irmãos e amigos. Será que o crente, ele pode ficar endemoniado, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, servo de Deus? Como ela disse, essa é serva de Deus, não sei o quê, estava endemoniada. Então, primeiramente, para nós entendermos se realmente o crente pode ficar endemoniado, né? E depois nós vamos falar da maldição. Será que o crente pega a maldição nele? Porque o crente hoje, ele é o povo de Deus, o povo de Jacó, o povo israelita. Eu já fiz um vídeo explicando que hoje nós somos o povo israelita, o povo judeu, o povinho de Jacó. Então, primeiramente, vamos ver se o crente fica endemoniado. Então, para nós tirarmos isso, porque ela falava com uma convicção muito grande, e provando pelas experiências dela que a tia dela era uma serva de Deus e ficou endemoniada, estava endemoniada ou coisa do gênero. Então vamos primeiramente para o livro de 1 João capítulo 5, versículo 18. Vamos ler o texto e vamos ver se o que ela falou é uma heresia ou não. Diz assim o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, o maligno não pode tocar em nós. Lá em Coríntios fala que nós somos o templo do Deus vivo. Nós vamos conservar o templo de Deus, né? E o maligno não pode tocar em nós, não pode possuir nós, não pode se apossar de nós. É isso que esse texto está dizendo. Então, o que ela diz é uma grande heresia. Vocês estão observando que essas pessoas que seguem esses falsos profetas, eles começam uma heresia, vai chamando outra heresia. Perceberam isso? Né? Muito bem. Aí depois ela disse que a macumba, a maldição pode pegar no crente. Né? Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui para o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, como eu li aqui em João, aquele que é nascido de Deus não peca. Eu já expliquei o que é pecar para nós. Já fiz as duas distinções de pecado. Porque a própria palavra diz que nenhum de nós não conseguimos ficar sem pecar. Mas existe um pecado que é mais danoso, que traz destruição, inferno.
esse pecado o diabo vai tocar, esse pecado o diabo vai entrar e a maldição vai vir, porque está tendo uma causa. Eu já expliquei, né? A causa é o pecado deliberado, o pecado o qual você comete de livre e espontânea vontade, como está lá em Hebreus, né? 10:26, pecado voluntário. Então, meus amigos, meus irmãos, o que essa senhora disse? Ela disse uma grande heresia e ensinando os seus seguidores, né, a ficar apavorados com medo dessas coisas. No livro de Números, capítulo 23, versículo 23, olha o que diz a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, quer dizer, macumbaria, essas coisas, não vale nada disso, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Hoje nós somos o povo de Jacó, nós somos o povo de Israel. Esse episódio aqui é quando Balaque mandou Balaão trazer uma maldição para o povo, porque ele falou, joga maldição nele, né? E aí Balaque sabia, falou, olha, não tem como amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoa eles, não vai pegar. Aí vem essa senhora aqui na internet, no chat ao vivo, falar, pega sim, afirmar com todas as letras, que pega. Eu já mostrei dentro da palavra de Deus que não pega. Aí você pode, cabe a você, dar ouvido à voz da heresia, ou à voz da palavra de Deus, né? Então, nós não devemos temer essas coisas, como os demais gentios. Os demais gentios é aquele que não conhece a palavra, que não conhece a Deus, que não é um povo de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, quando você vê uma heresia dessa, por mais que ela esteja falando, você olha para a pessoa e fala, ela não está mentindo, está falando a verdade dela. Mas ela não está falando de acordo com a palavra, seja anátema. Lá no livro de Gálatas, se um anjo aparecer aqui e falar assim, olha, a maldição pega assim, cuidado, viu? Aí ela diz, você tem que estar com muita oração e jejum. Em nenhum momento ela falou, olha, você tem que obedecer a palavra. Seria o correto ela dizer, olha, obedeça a palavra, que daí não vai vir nenhum mal para você. Mas ela falou, você tem que ter um espírito elevado, com muita oração e muito jejum. Não vai adiantar nada disso. No livro de Isaías fala que o povo reclamava, que jejuava, que orava, mas não era correspondido por Deus. Deus falou, é por causa disso e daquilo. Na obediência, vocês não estão obedecendo. Então, meus amigos, meus irmãos, estou aqui ganhando o nosso tempo, né? E eu repartindo esse tempo com vocês e com aqueles que estão assistindo a nós. Que Deus possa nos abençoar com esse alimento da palavra e que venhamos refutar toda e qualquer heresia. Por mais capa de verdade que ela vem, mas é heresia. Tudo que está contra a palavra de Deus é herético, seja anátema. Não está falando da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.